Você sabia que a Anvisa aprovou recentemente o registro do medicamento Elevidys, que é um tratamento inovador para distrofia muscular de Duchenne, mas é um tratamento extremamente caro. Embora esse tratamento represente uma nova esperança para muitas crianças, essa decisão pode ter um impacto devastador para os planos de saúde e para os seus beneficiários. No vídeo de hoje, nós vamos entender o impacto desse medicamento no sistema de saúde suplementar e o porquê transferir a responsabilidade de cobertura para as operadoras pode ser um risco para toda a coletividade. A distrofia muscular de Duchenne, ou DMD, é uma doença genética rara que causa uma fraqueza muscular progressiva. Nas crianças portadoras da doença, os músculos das pernas e dos braços, eles costumam se contrair ao redor das articulações e fica impossível, praticamente, esticar os cotovelos e os joelhos. Em 2024, então, essa medicação denominada Elevidys foi aprovada pela Anvisa para o tratamento de crianças de 4 a 7 anos portadoras dessa doença. Essa medicação, ela utiliza uma terapia gênica inovadora para restaurar parcialmente a função muscular e é administrada em dose única pela via intravenosa. Só que o medicamento, que é inovador, de fato, tem um custo altíssimo. É cerca de 17 milhões de reais por aplicação. Esse alto custo por aplicação colocou um grande desafio diante do sistema de saúde brasileiro. Afinal, o valor é altíssimo e coloca em risco a sustentabilidade financeira tanto do SUS quanto dos planos de saúde. Considerando as decisões liminares em andamento em face do Estado inicialmente, conforme dados da Agência Brasil, a gente estima que cerca de R$ 1 bilhão somam essas decisões judiciais. Nesse contexto, a controvérsia chegou ao Supremo Tribunal Federal, que ao final de 2024 finalmente homologou um acordo entre a União e a farmacêutica Roche para garantir o fornecimento do Elevidys. Esse acordo, ele busca equilibrar o direito à saúde com a responsabilidade fiscal do governo. A União agora se compromete a adquirir o medicamento, mas com uma redução significativa no seu custo. Até esse momento, o STF havia suspendido outras decisões judiciais que obrigavam o fornecimento do Elevidys justamente para que a farmacêutica e a União entrassem em um acordo quanto aos custos do medicamento, para se conseguir um equilíbrio entre a saúde pública e a sustentabilidade orçamentária. Mas a grande questão é, o que acontece quando a responsabilidade por tratamentos tão caros é transferida para os planos de saúde? Justamente nesse contexto de suspensão dos processos em tramitação em face do governo, que as operadoras de saúde passaram a receber pedidos médicos para fornecer essa medicação de altíssimo custo. Agora, imagina, se os planos de saúde fossem obrigados a cobrir medicamentos como o Elevidys, o impacto financeiro seria devastador para todas as operadoras. O alto custo do Elevidys coloca uma pressão imensa sobre o sistema de saúde suplementar, que já enfrenta dificuldades com a inflação dos custos assistenciais dos últimos anos e o aumento expressivo da demanda e da procura por serviços. No ano de 2023, temos dados que o faturamento das operadoras de plano de saúde no Brasil foi cerca de 319 bilhões de reais. Só que, em contrapartida, o lucro líquido somou apenas 3 bilhões de reais, o que significa que o setor já vive um momento extremamente delicado. Se o Elevidys for incorporado ao rol de cobertura obrigatória, os planos de saúde teriam que arcar com custos de milhões de reais por paciente. Essa transferência de custos para as operadoras, ela pode ter um efeito devastador não só sobre as finanças dessas empresas, mas sobre os próprios beneficiários. O impacto não se limita às operadoras de planos de saúde, ele atinge diretamente os usuários. Afinal, para cobrir esses custos, se eles forem efetivamente redirecionados à saúde suplementar, os planos de saúde provavelmente vão ter que aumentar as mensalidades, o que tornaria os tratamentos ainda mais inacessíveis para muitas famílias. Sem o apoio do Estado para cobrir medicamentos como o Elevidys, o sistema de saúde suplementar pode entrar em colapso. As operadoras elas podem ter que cortar serviços ou até mesmo reduzir a oferta de planos mais acessíveis, o que agravaria ainda mais a crise de saúde como um todo. O problema é claro. Se o Estado não assumir a responsabilidade pela cobertura de tratamentos de altíssimo custo, como o Elevidys, os planos de saúde poderão ter que arcar com esse ônus. E isso pode resultar em uma espiral de aumento de custos, tornando os planos de saúde cada vez mais caros e inacessíveis para boa parte da população. A questão aqui não é apenas sobre a viabilidade do medicamento Elevidys, mas sobre encontrar um equilíbrio entre as responsabilidades do Estado e do setor privado. O SUS precisa garantir acesso a tratamentos de alto custo, mas sem comprometer a sua sustentabilidade financeira.
Mas, por outro lado, os planos de saúde precisam ter condições de operar de forma equilibrada, sem que os custos excessivos prejudiquem a oferta de seus serviços e o acesso de seus beneficiários. O Elevides representa uma inovação no tratamento de pacientes com DMD, mas a sua introdução no Brasil exige um cuidado extremo. Se os planos de saúde forem obrigados a cobrir esses tratamentos, os impactos podem ser profundos para toda a saúde suplementar. E é por isso que a decisão tomada e o acordo firmado no âmbito da reclamação que tramita no STF é tão importante para o sistema de saúde. Afinal, viabiliza que o governo assuma a responsabilidade pelo financiamento desses medicamentos e, nesse contexto, evita que o sistema de saúde como um todo se torne insustentável. Se você gostou desse conteúdo e quer entender cada vez mais sobre o contexto do sistema de saúde no Brasil, inscreva-se no nosso canal. Além disso, em relação a esse assunto, eu vou deixar um link aqui que te direciona para um artigo justamente sobre esse tema que nós discutimos hoje. Até a próxima!